Eu trabalhei de vendedor uma época, na minha época de solteiro, e eu recebi uma cota. Por exemplo, você tinha que vender tanto. Então, o que eu fazia? Eu estipulava a minha cota. Se me desse uma cota, 400 mil, eu punha 500. Porque era a minha cota psicológica. Tinha da empresa e tinha a minha. Então, eu fazia esse controle. Legal. Entendeu? Estipulando a minha cota, normalmente eu batia a cota. Porque eu tinha a minha. Sim. Então, muitas vezes a pessoa, ele pode estipular a cota dele. E ele pode estipular também a questão dele no serviço. Né? Eu não vou dar conta, não. Eu vou sim e vou fazer mais um pouquinho. Então, a pessoa colocando isso psicologicamente, ele vai vencer isso. Sim. Ele consegue. Era o que eu Porque fazia. ele pensa, quem está no controle sou eu. Eu estipulei, então... Isso, entendeu? Então, ele vai conseguir isso. Interessante. E aí é Boa gostoso, dica. a gente ter essa perspectiva de que se Deus me plantou naquele lugar, que existe um propósito. Então, se eu entendo isso, eu vou trabalhar muito melhor, sem peso. Com certeza. E aí eu vou entender também que aquele salário que eu vou receber também não é meu. É Deus me deu. E eu Ai, é só tão vou melhor devolver viver assim, 10% só daquilo. E ainda Deus me dá o privilégio de administrar 90%. É verdade. E Que ele me dá. Como que a gente isso complica mesmo. a vida, né? Viver assim é tão mais tranquilo, menos penoso. sem E a peso. gente quer complicar e tomar o controle das mãos de Exatamente. Deus, né? Quantas vezes a gente quer fazer E isso? tira um fardo dos ombros, né? Com certeza. Porque aquele fardo você tira ele. Nossa. Exatamente. E aí o pastor Rogério também citou algo interessante. Até lembrei de uma pregação que o Maurício sempre faz em algumas igrejas, falando sobre a tentação e a provação, que as pessoas confundem, como se Deus tentasse a gente, né? Como se quando você está enfrentando uma situação muito difícil, você pensa assim, eu perdi o controle da minha vida e Deus também não está no controle dela. E é muito diferente. A tentação, você tem que fugir dela. Mas a provação, muitas vezes, Deus coloca para você enfrentar. E não significa que Deus perdeu o controle da sua vida. Mas Ele quer que você pegue na mão dele e fale, Senhor, me ajude a passar por isso aqui. E quando você transfere esse controle a Deus, tudo se torna muito mais fácil, né? Mais uma pergunta aqui, pastor, da Leda. Ela diz o seguinte, sou cristã e queria deixar uma pergunta para os pastores. Deus é quem controla a nossa vida e nossa casa, mas às vezes eu fico incontrolável diante das situações. O fruto do Espírito é a mansidão, né? Uma das características do fruto do Espírito é a mansidão. E também o outro, o domínio próprio. Sou sozinha para criar meu filho e por isso acabo perdendo o controle. Como faço para consertar isso? Para ela é muito difícil ter o controle dessa situação. Como que ela faz? Isso aí tem que ver, primeiro, o temperamento dela, né? Ver como é que é o temperamento dela, né? Muitas vezes a gente trabalha com as pessoas, a gente vai olhar o temperamento, né? Eu estava trabalhando com um casal, em questão de um filho, então fui olhar, o problema não estava no filho, não, estava no casal. Sim. Você entendeu? A questão da atenção, a questão de não ter paciência. Porque a gente tem que ver que a gente tem filho, né? Eu tenho 5, né? E tudo foi... Né? Hoje está tudo grande, graças a Deus. Mas a gente tem que ter paciência. Você tem que saber que a criança ali, ela tem aquelas atitudes porque ela é criança. E muitas vezes a gente quer que a criança tenha atitude de adulto como a gente. Aí a gente olha a criança e diz, mas podia ser assim. Não, eu tenho que olhar que criança é criança, não é? Então a gente tem que olhar isso. Né? Eu te dou um conselho assim, talvez o problema está em você, olhe o que está circunstancial na sua vida, procure trabalhar isso e coloque uma coisa na sua mente, né? Eu sempre brinco assim, todo menino é uma criança, né? Então, vá que a criança, ela precisa de atenção e muitas vezes ela está fazendo isso para puxar a sua atenção. Então, analisa isso bem, tá? Te dou um conselho, ora a Deus, busque sabedoria, e ver o vulcão que está dentro de você e trabalhe. Pastor Rogério, até eu quero que você acrescente aqui também, porque a minha impressão é que ela já deu a resposta na pergunta dela, que ela fala sobre uma das características, né, do fruto do Espírito. Fala sobre isso, porque as pessoas querem tanto, será que tem um segredo, uma fórmula de eu controlar? E a resposta ela já está aqui, né? Ela já sabe a resposta, né? A comunhão com Deus, qual que é a importância de você ter uma vida com Deus, uma vida de oração, para você conseguir ter esse controle e esse domínio próprio, né? Uma das coisas que eu quero chamar a atenção nesse caso, que não é um caso isolado, aliás, é mais comum hoje na nossa estrutura social, mulheres sem a presença do marido ou de um homem que assuma essa função dentro de casa e ela cuida da casa sozinha.
uma das coisas que vai impedir com que ela tenha o recebimento, né, pleno desse fruto é o fato dela não estar pronta para desenvolver esse lado ou receber isso de Deus na vida dela. Até mesmo fazendo papéis que não são delas. Você, mãe, mulher, que vive sozinha com os seus filhos, você é a mãe. É uma frase muito comum, mas essa frase ela não é a realidade e nem pode ser a base para a estrutura da sua casa. Você não é a mãe e o pai do seu filho. Você é a mãe do seu filho. Mesmo estando sozinha na educação do seu filho, você é a mãe. Você não vai conseguir nunca ser o pai do seu filho. Porque por mais que você queira, você não vai ser homem e mulher ao mesmo tempo. Você não vai transmitir para o seu filho o legado da masculinidade. Ele não está em você. E muitas vezes, a mulher sozinha, assumindo a casa sozinha, ela traz essa bagagem, ela vê uma necessidade disso e acaba assumindo essa responsabilidade de suprir o papel do homem dentro da casa. Você já faz mais do que isso, suprindo as necessidades básicas de suprimento, de provisão. Vem a pergunta, e aí, como é que eu faço? Quem está lá do outro lado pergunta, e aí, como é que eu faço? Como é que é suprida a parte masculina? Pois é, então a parte masculina, se você não tem como trazer um referencial masculino para a vida do teu filho, conduza o teu filho à paternidade em Deus, porque Deus, se revelando a ele como pai, vai suprir isso nele. Agora, você sozinha, você não tem como fazer e nem pode assumir essa responsabilidade de ser o pai e a mãe do seu filho. Então, isso vai causar em você um peso que você não dá conta, você vai realmente perder o controle, porque você vai estar fazendo uma coisa que você não tem condição emocional, você não tem condição física e nem espiritual para fazer. Aí, quando você entende que você realmente não dá conta, o caminho é perder o controle. A insegurança vai gerar o controle, como o pastor Rogério disse logo no princípio do programa. E a sabedoria, né? A gente tem que buscar sabedoria, porque tem situações que a gente olha e fala, o que eu vou fazer em relação a isso? Eu tudo bem, eu não posso ser pai e mãe, mas e como meu filho ou minha filha vai ficar em relação a isso, sem a presença paterna? Pede sabedoria a Deus, porque em algumas situações é só Deus para nos responder, e pessoas também sendo usadas por Deus, como os pastores aqui, que são canais de Deus também na sua vida. Então procure mais eu não sei se você está aqui em Belo Horizonte, pelo que parece, sim, você é de Belo Horizonte. Entre em contato com a Clínica da Alma para você ter um suporte, uma ajuda melhor, porque não é uma situação que é resolvida do dia para a noite. Talvez não, eu creio que você precisa de ajuda de pessoas capacitadas para você trilhar esse caminho e superar essa situação, né, difícil. Outra pergunta de uma telespectadora que ligou aqui para o nosso programa é a Julita. Ela contou uma história, né, que aconteceu com ela, uma situação triste. Ela estava casada há algum tempo, muito feliz com o marido, e o marido foi evangelizar outra mulher, e há 4 meses ele se apaixonou por essa mulher, que ele foi evangelizar, e separou da esposa e está com ela agora. E olha a situação da Julita, ela perdeu o controle disso, ela perdeu o controle do casamento dela, e eu imagino que é uma situação difícil demais para uma mulher, porque é um conflito muito grande. E ela quer um conselho, uma palavra que vocês deem a ela. O que ela deve fazer nessa situação? Eu creio que ela deve orar, buscar em Deus. Porque essa mulher que foi usada no marido dela foi usada pelo inimigo. Sim. Que foi evangelizada, foi usada pelo inimigo.
né? E ele, pela sua fraqueza, deu brecha. Não vigiou. Não vigiou. Ela vai ter que orar, buscar em oração, buscar a direção de Deus. E se ela não estiver conseguindo, ela procurar alguém para ajudar. Tá? Um conselheiro, um pastor, alguém da igreja dela, né? Se tiver um líder lá, para acompanhá-la. Porque ela pode perder o controle, e é o que ela não deve fazer, perder o controle nesse momento, buscar aí o fruto do Espírito, buscar a mansidão, buscar o domínio próprio, para você poder deixar que Deus trabalhe nisso. Tá? Fica tranquila que Deus vai trabalhar, Deus vai fazer aquilo que tem que fazer, deixa Deus ser Deus nessa situação, não tome o lugar de Deus, não precipite com nada, tem 5 meses, Deus pode fazer um rebuliço aí e trazer seu marido de volta. E até tá? Talvez até melhor, né? Até melhor, né? Porque certeza. não vai cometer esse tipo de coisa mais, né? Exatamente. Então, ore, espere em Deus. Eu sei que esperar não é fácil, mas né, não é fácil. É um remédio que a gente dá, mas a gente sabe que não é fácil. Sim, e é muito comum numa situação dessa, a pessoa, às vezes a pessoa tem até uma vida com Deus, uma vida de comunhão, mas em situações como essa, a gente não consegue ser 100% espiritual, né? Claro. E é natural que você se desespere, que você fique sem saber o que fazer, mas o pastor deu uma palavra muito boa, né, em relação a esperar em Deus. Ela até disse que ela não sabe o que fazer, se ela perdoa, e ela quer correr atrás dele para pedir perdão, mas aquilo que Deus, o controle, né, está nas mãos de Deus, e não há nada que você possa fazer. Se você estiver orando, você está fazendo tudo e muito para Deus mover essa situação, né? Então descanse nele, que é a melhor forma de você alcançar a sua bênção aí. E a gente já tem mais 3 perguntinhas, vamos ver se dá tempo da gente responder até o final do programa, que a gente já tem aí 7 minutos para terminar. O Flávio diz o seguinte, ele é de Ipatinga: vi que uma pessoa, quando não se submete a Deus, se submete a demônios. No caso, ela continua debaixo de um controle errado do mundo. Não é assim, não? É assim, não é bem assim, mas a gente tem que entender uma coisa. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor vem habitar dentro do nosso coração, Ele vem fazer parte da nossa vida, não é? E o processo do Senhor se assentar no trono da nossa vida como Senhor é um processo na nossa vida. Muitas vezes nós só aceitamos a Cristo como nosso Salvador inicialmente. E conforme nós vamos andando na fé, nós vamos conhecendo mais a palavra do Senhor, nós vamos entrando mais para dentro das Escrituras, a gente começa a entender que eu preciso entregar certos domínios que o eu, no meu caso o Rogério, tenho domínio sobre essas áreas da minha vida. Então, quando eu vou entendendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, eu vou crendo e confiando mais no Senhor, então vou entregando essas autoridades, essas áreas nas mãos do Senhor. E muitas vezes tem cristãos que já vivem muitos anos dentro da igreja, mas tem áreas da sua vida que ele não consegue depender do Senhor, ele tem o controle, não é? Então não quer dizer que exista aí uma ação demoníaca, mas existe uma ação do eu, né? Nós temos que fazer essa diferenciação, né? Ter uma vida cristocêntrica na sua plenitude, ou seja, Cristo assentado no trono da minha vida, faço parte da minha vida e todas as outras coisas estão envolvidas na minha vida. Agora, tem uma outra questão que é a vida do homem natural. Cristo está dentro da vida dele, mas ele está sentado no trono e aí, na realidade, o homem determina. É óbvio que tem algumas áreas que possam ser, assim, direcionadas por espíritos malignos, sim. Principalmente se existe ali legalidades, se existe uma porta aberta para a ação desses demônios, a influência demoníaca. Então, eu não posso dizer, se Cristo não domina, não, ou seja, então é o diabo que está dominando? Nem sempre. Às vezes sou eu mesmo, eu não posso separar a minha individualidade, ou seja, a minha pessoa dessas áreas. Agora, tem áreas realmente que tem ação dos espíritos malignos atuando, sim. Então, eu não posso dizer, se Deus não está, o diabo está. Embora a pessoa já entregou sua vida a Cristo, eu tenho que entender que tem áreas que é domínio do eu, não é? E o eu está reinando nessa área.